Ashwini Ayurveda. Bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Tá. Então existe no Ashtanga Hridaya, no capítulo 3, o tema do Ritu Charya. Tá. Então, o tema do Ritu Charya tá funcionando bem agora? Ou tá baixo? Tá ok? Não? Sim? Ah, tá bom. Então, o tema do Ritu Charya é um tema fundamental para a forma como a gente está estudando o Ayurveda. O capítulo 1 do Ashtanga Hridaya é sobre, digamos assim, o propósito do Ayurveda. O capítulo 2 do Ashtanga Hridaya, do Sutrasthana, é sobre a rotina diária. E o capítulo 3 é sobre a chamada rotina anual. Ok? O problema disso é que a gente tem alguns conceitos na cultura védica que, dependendo do contexto, a mesma coisa significa coisas diferentes. Um exemplo que eu normalmente dou para isso é a palavra irado, em português. Pode significar uma coisa para um surfista e pode significar uma outra coisa para uma pessoa da década de 60, do século 20. Ok? Então, dependendo do contexto, a mesma palavra vai ter um efeito completamente diferente em sânscrito. Isso é bastante comum, porque o sânscrito ele permite uma estruturação mais holográfica a partir de cada palavra. Cada palavra ela é desenhada para poder, digamos, vestir uma roupa para um contexto diferente e atuar de uma forma diferente. Ok? Então, por exemplo, a gente no Ayurveda tem o conceito de, nesse capítulo do Ashtanga Hridaya, o conceito de Uttarayana e Dakshinayana. Esse conceito de Uttarayana normalmente é traduzido como o período onde o Sol está movendo para o norte. E o Dakshinayana normalmente é traduzido como o período onde o Sol está movendo para o sul. Agora, vamos cair da cadeira. A gente não vai entender esse conceito dessa forma. Ok? Porque no próprio Ashtanga Hridaya, dentro do Ayurveda, a gente tem a descrição de 6 estações. Ok? Quais são essas 6 estações? Eu peço a vocês que anotem desta forma, porque esta é a forma que para mim faz sentido. Se vocês discordarem e falar, eu prefiro o Ashtanga Hridaya, fica à vontade. Para mim aquilo, da forma como está traduzida, não faz sentido. Ok? Então eu passei muito tempo queimando a fuça para falar, pelo menos isso para mim faz sentido hoje. Agora, se você achar que isso para você não faz sentido da forma como eu estou falando, paciência, fica à vontade de ficar com a Ashtanga Hridaya. Eu te garanto que você vai ter menos dor de cabeça, porque você não vai ter que defender uma opinião, digamos, heterodoxa. Ok? Mas a gente aqui está tendo uma visão heterodoxa porque a função ortodoxa não funciona. Por exemplo, eu estava lendo o livro do Sanjay sobre essa parte do Ritu Charya e ele fala, no sul da Índia, eles mudaram o nome de uma estação porque aquela estação não tinha lá. Então, assim, eles precisaram fazer considerações em relação à própria localidade deles. Ok? Então, essa definição que existe de 6 estações tem todo um aspecto interessante relacionado ao conceito de 6 raças do Ayurveda, que a ideia é que a vida se manifesta a partir de 6 essências. Ok? A gente desfruta a vida a partir de 6 essências. E isso expressa 6 estações. Ok? A gente depois vai estudar com calma essas 6 raças. Mas basicamente aqui, a gente vai entender que o ano começa com Kapha. E eu já estou avisando a vocês que isso é uma visão, digamos assim, heterodoxa do Ashtanga Hridaya. Não é o que está escrito lá. A gente vai entender que o inverno úmido e a primavera são períodos problemáticos para a pessoa com agravamentos de Kapha. Então, inverno úmido e primavera é, digamos assim, o período cafinha do ano. O verão, e um treco que a gente no Brasil não tem muito, chamado monções, são um período problemático para os pitas. Ok? E o outono e o inverno seco são os períodos problemáticos para o vata. Grosso modo, via de regra, no geral. Ok?
Isso significa que no específico, o clima de Brasília não necessariamente vai ter isso. Principalmente o clima de Manaus. Ok? Não, o que eu quero dizer é, essas 6 estações, no geral, não vão estar presentes em todos os lugares, de uma forma bem definida. Ok? Por exemplo, na Europa, eles vivem bem com 4 estações. Ok? Então você pode ter um clima que só tem uma estação, 5 estações, 2 estações, mas não vai ter mais do que 6. Ok? A ideia dessa caixinha de ferramentas é que essas 6 estações vão conseguir descrever o máximo de estação que um lugar pode ter. E dentro desse conceito, a gente tem no Ayurveda um negócio chamado Adana Kala, é o período de extração, e essa é a parte importante. Isso é o que justifica o que eu vou falar daqui a pouco. Existe um período onde o nosso corpo está perdendo umidade. E existe um período onde o nosso corpo está ganhando umidade. Esse período chamado Adana Kala, ele está perdendo umidade e ele está morrendo. Ok? Morrendo. Certo? Então, o Adana Kala é um período onde o corpo está sendo estressado. No texto clássico, isso vai ser igual a Uttarayana. E Uttarayana, no geral, é definido no texto clássico como do solstício de inverno ao solstício de verão. Quer dizer, isso não é a definição clássica, mas isso é meio que o que faz sentido considerando que tem 2 hemisférios. Então, por exemplo, se você está no hemisfério norte, o Uttarayana, do solstício do inverno para o solstício de verão, o Sol vai estar se movendo para o norte. Ok? Mas no hemisfério sul isso não é. Então, hoje em dia, esse conceito de Uttarayana é entendido como solstício de inverno ao solstício de verão. E não é assim que a gente vai estar entendendo aqui. A gente vai estar entendendo o Uttarayana como o período de Adana Kala, o período de extração, e eu já vou chegar lá. Aí vejam bem. No geral, se você considerar o solstício do inverno e o solstício de verão, isso vai dar, grosso modo, que o período do inverno úmido, primavera e verão são os períodos de extração. Isso é claramente um assinte a algum nível de bom vivência no Brasil. Ok? A gente vai entender o Uttarayana como o período entre o equinócio de primavera e o equinócio de outono, quando o Sol está num hemisfério, abaixo do Equador, num hemisfério. Então, por exemplo, isso vai significar que, 2 pontos, o verão, as monções e o outono são períodos de grave extração da força de vida das pessoas. O verão, as monções e o outono são os períodos de mais grave extração de força de vida das pessoas. Ok? Aí, por que eu estou falando isso? Lá no Ashtanga Hridaya diz, num verso, depois que ele fala do Uttarayana e do Dakshinayana, acho que é o verso 4 ou 5 do Ashtanga Hridaya. Eu tinha me programado para estar com ele nessa aula, mas como eu estou viajando, vai só na parte da memória. Ele fala que as estações onde o corpo fica mais fraco são o verão, Grishma, ok? As monções, que as monções, qual era o nome mesmo? Deixa eu pesquisar aqui. E esses são os 2 mais fracos, ok? Então, aqui. Eu não traduziu, eu não estou com a versão aqui, não só está com a versão traduzida. Mas basicamente, os períodos de mais fraqueza é o período do verão e o período das monções. Então esse é no Sutrasthana capítulo 3, lá pelo verso 5 ou 6. A variação de forças por cada estação. E é aqui, esse é o verso logo antes de ele entrar na descrição de cada uma das estações. É a partir desse verso que eu, digamos assim, justifico e defendo esse ponto de vista. Os períodos de maior fraqueza do corpo são verão e monções. Os períodos de média fraqueza são outono e primavera. Ou seja, estão nas bordas. Tanto primavera, uma borda, depois verão, aí monções, outro fraco e a outra borda, outono. Ok? Estão conseguindo enxergar esse círculo, esse arco?
Então, o arco está aqui, ó. Vamos botar aqui embaixo, presta atenção. O mais fraco está aqui embaixo, ok? Tem verão e monções, ok? Aí nas bordas dele tem primavera, verão, monções, outono. Estamos fechando o círculo, tá vendo? Fizemos 4 agora, certo? Então, os de baixo são os mais fracos. Os das bordas dos mais fracos são os médios. E na ponta, que são os invernos, inverno seco e inverno úmido, são os mais fortes. Ok? Deu para visualizar aqui? Então, de novo. Pode perguntar, por favor. Então, o ciclo é, se você pegar dos mais fracos, embaixo tá, em desenho embaixo, verão e monções. Ok? Esses são os de mais fraqueza do corpo. Nas bordas dele, você pode mudar de cor. Vai ter primavera, antes do verão, e outono, depois das monções. Ok? E depois disso, depois do outono vem o inverno seco. Depois do inverno seco vem o inverno úmido, que é a borda de cima, que é onde ele tem mais força. Ok? Então, basicamente, aqui a gente está entendendo o Uttarayan como o período entre o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Ok? Deixa eu ver se eu falei certo. O Uttarayan, que é o período onde ele está extraindo, ele está pegando 3 estações. Verão, monções e outono. Então, esses 3 é o que a gente chama de Uttarayan. Okay? Que é o período de extração. É o período onde, para a gente, no hemisfério sul, o Sol está no sul. O Sol está batendo mais forte na nossa cabeça. Aqui no Brasil, isso dá mais ou menos algo em torno de dezembro a maio. Ok? Só para focar na questão da ideia do Brasil. É onde o corpo está ressecando. É isso que vocês têm que saber. O corpo está ressecando. Meio que de dezembro a maio. Faz sentido? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 6 estações. Ok? E o período onde ele está recebendo umidade de volta é o período que vai ser inverno seco, inverno úmido e primavera. Ok? Essa definição de Uttarayan e Dakshinayana vocês não vão ter em lugar algum, fora o maluco do Namastê, no sentido de que o entendimento desse verso é para fazer com que o Uttarayana e o Dakshinayana, que são os versos em cima, façam sentido. No Jyotish, por exemplo, essa discussão do Uttarayana e o Dakshinayana é uma discussão imensa. Rola um maior quebra-pau sobre isso. Eu já vi umas 5 diferentes definições do que é o Uttarayana e do que é o Dakshinayana. Mas, no geral, vocês vão escutar que o Uttarayana é do solstício de inverno ao solstício de verão. E é o período onde eles mal traduzem como o sol está forte. Na verdade, nesse período entre o solstício de inverno e o solstício de verão, o dia está ganhando horas. Mas depois do 21 de junho, ou julho, sei lá, 21 de junho, o dia não está longe de estar grande. O dia começa a ficar grande depois do equinócio de primavera, lá para outubro, novembro. Ok? Então, basicamente, o que a gente está querendo entender é assim, no momento em que o Sol cruzou o Equador para o sul, e ele começou ali a outubro, etc. e tal, o dia fica maior do que a noite, é um período onde você tem que tomar cuidado. Ok? No momento em que ele desceu, foi até o solstício e voltou, ele está mais ou menos, grosso modo, o que a gente está falando, algo em torno de, você pode começar dezembro ou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ou, dependendo do lugar onde você está, dezembro a maio. Esse é o período onde o teu corpo está sendo mais violentado pelo calor e está perdendo mais umidade, e vice-versa para o outro período. Fiquem calmos. A gente já vai começar a comentar isso em detalhes. Mas gravem essa ideia. A Dana Kala é o período onde o corpo está ressecando, está ficando fraco, está morrendo. O período contrário é isso, é onde o corpo está conseguindo reabsorver força. Está conseguindo receber lua de volta, umidade, e voltar a ganhar odes. Acho que deu. Informações sobre a próxima turma, cursosayurveda@gmail.com. Até já!